Olá, alunas e alunos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa videoaula. Eu sou o professor Armindo e quero dizer que sinto-me muito honrado em poder compartilhar com todos um pouquinho de conhecimento sobre a nossa disciplina e alguns aspectos de contabilidade de custos. O título da nossa videoaula é Terminologia dos Custos de Produção e Departamentalização 1 e 2. Ou seja, nós que trabalhamos com custos, ensinamos custos, aprendemos custos, temos que utilizar com muita propriedade nas empresas onde a gente atua, seja ela nossa mesma ou aquela onde somos contratados para trabalhar. E aspectos relevantes sobre departamentalização vão ser expostos na nossa videoaula e esperamos que ao final consigamos ter um pouco mais de contato sobre esses dois itens importantes da contabilidade de custos. Vale dizer que o objetivo da nossa videoaula estão divididos em dois. Vamos ver. Primeiro, apresentar as diferentes formas de classificar os custos, seja conforme o processo de produção, conforme o volume e conforme o objeto. Ou seja, na nossa terminologia de custos, são três aspectos diferentes de abordagem que tratam todas as situações de custos. Então, nós vamos passar pelas três. E apresentando, obviamente, o processo produtivo e como agregar custos em cada uma dessa etapa. Um segundo objetivo diz respeito a prospectar no aluno, obviamente, uma forma simples de como distribuir os custos dos departamentos indiretos, aqueles chamados departamentos de apoio, aos departamentos produtivos e, ao final disso, os departamentos produtivos aos produtos e serviços que a empresa vende, produz e vende, melhor dizendo. Competências a serem trabalhadas nesse processo. É importante hoje, quando você vai aprender alguma coisa, ter muito claro qual é a competência que eu posso estar desenvolvendo ali. Então, digo a vocês aqui, teremos três competências. Saber as formas de classificação dos custos. É importante isso, porque as empresas isso se mistura. É despesa, é custo fixo, não é fixo. Então, como que a gente pode melhorar essa proposta? Então, uma dessas competências a gente pretende desenvolvê-la ao longo da aula. Segunda competência, conhecer as etapas de produção e também como segregá-las. É importante, na hora que você está mensurando alguma coisa, saber por que faz parte, como ser utilizada. Que, ao final do produto, você vai saber claramente desmistificar quanto disso é custo, quanto não era custo e, obviamente, tudo que foi para o resultado, qual foi a proporção de cada participação efetiva. E uma terceira competência, fazer assertivamente os cálculos de departamentalização. Trouxemos aqui um modelo bastante simples, obviamente, mas que o conceito vai estar bem aflorado em cada uma das etapas. Então, a nossa expectativa ao final da aula é que essas três competências elas estejam mais elucidadas e cada aluna possa fazer o melhor de si. Então, vamos começar a primeira parte da nossa terminologia de custos. Vamos falar da classificação dos custos. Como nós vamos trabalhar essa classificação? Podemos, primeiramente, falar que vamos fazê-la do processo de produção, segundamente, do volume de produção e, na terceira, sobre o objeto de custos. Bom, até o momento, dá a impressão que estamos falando de coisas muito novas, coisas nem desconhecidas, até desconhecidas do público. Mas, ao longo de cada item, vocês vão perceber o que está sendo feito de fato. Vamos falar, primeiramente, quanto ao processo de produção. Nós temos os custos, ou o custo primário, o custo secundário e o custo de transformação. Aí começa, mas eu não sei o que é custo primário, custo secundário. Isso tem ligação com o quê? Ser focado. Estamos numa empresa e o modelo que a gente vai apresentar para custos
não é especificamente uma indústria. Pode ser atualizado, adaptado para qualquer segmento empresarial e de qualquer porte. Eu acho que esse é o grande desafio para quem trabalha com custos. Às vezes você não encontra bibliografia ou material de um determinado item ou de um determinado tipo de empresa, então a gente precisa adaptar. E eu acho que essa é a grande proposta, de acordo com os conceitos que vamos adquirir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os custos primários. O que são esses custos primários? Eles estão diretamente relacionados aos produtos de forma primária. Como exemplo, a matéria-prima e a mão de obra. Dois itens originários que a gente já consegue. Se você vai produzir um produto ou vai executar uma prestação de serviço, primeiramente, você tem que definir qual é a matéria-prima na indústria, ou qual é o insumo na prestação de serviço, e qual é a mão de obra que eu preciso para transformar essa matéria-prima em um produto final, ou esse insumo numa prestação de serviço. Então, aqui podemos ver que os custos primários são, de certa forma, considerados aquele que está aplicado diretamente no produto ou na prestação de serviço. Já os custos secundários são custos recebidos de outros departamentos pela metodologia de rateio. Aí eu coloco aqui, entre parênteses, custos por absorção. É um método de custos que você deve utilizá-lo dentro das empresas. É um método um sistema de custeio onde a legislação, de certa forma, ela permite que as empresas utilizem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele logo adiante. E são considerados como secundários a manutenção de máquinas ou predial, desde que seja para fins produtivos. Veja bem, quando falamos dos primários, onde o custo de matéria-prima e o custo de mão de obra, praticamente você já identificou, estava no departamento. Agora, a questão do secundário tem uma ligação de que é um outro setor que deve prestar serviço para esse departamento e, de alguma maneira, os custos do departamento secundário manutenção devem ser alocados dentro dos departamentos produtivos. E aqui temos os nossos custos de transformação. São representados pela soma de todos os custos de produção, exceto a matéria-prima e os demais produtos adquiridos prontos, empregados nesse processo sem nenhuma modificação. Então, resultam do quê? O esforço empregado pela própria empresa na elaboração de um item, como embalagem ou produto, por meio de utilização de mão de obra direta e indireta, dos diversos materiais de consumo fabril, inclusive energia elétrica e outro. Então, aqui a gente está situando onde você tem 3 tipos de categorias no processo de produção, sendo que o primeiro você chama, obviamente, de custo primário, aquilo está alocado diretamente. Depois você tem o custo de transformação, não, o custo, posso dizer aqui, o custo secundário, onde você recebe custos de outro departamento. E, terminando, nós temos o custo de transformação, que é parte relevante de tudo isso, onde, nessa figura, talvez a gente possa até demonstrar o conceito utilizado na nossa terminologia. Aqui temos separações. Vamos verificar que matéria-prima somada com mão de obra é o nosso custo primário. Logo, se separarmos mão de obra com os custos indiretos de fabricação, nós temos o nosso custo de transformação. Então, aqui esse quadro demonstra o que forma o custo primário e o custo secundário. E, obviamente, aqui, e o custo de transformação. Pensando que mão de obra, mais matéria-prima, mais os custos indiretos de fabricação, tem a origem no nosso custo total ou custo fabril, ou custo da prestação de serviço propriamente dito. Então, isso aqui, de certa forma, a gente está dizendo que essas 3 fases fazem parte da nossa terminologia no processo de produção.
E só para finalizar no nosso processo, não podemos esquecer das nossas despesas, que obviamente são gastos associados à produção. Não estão diretamente, não estão diretamente no produto, senão seriam custos, são despesas. Obviamente, as despesas, junto com os custos indiretos, junto com a mão de obra direta e junto com o material direto, formam o nosso gastos totais do período. E, obviamente, são fases interessantes, onde a gente tem que perceber e todas as empresas podem utilizar ou não algum determinado produto desse. Algumas empresas podem ter mão de obra direta com todos os seus funcionários, obviamente material direto que pode ser produzido também internamente ou pode ser comprado de terceiros. E os custos indiretos que não são mão de obra nem material direto, nem mão de obra direta e nem matéria-prima. Então, a gente tem essas 3 situações que formaram o nosso processo de produção. Agora, vamos falar um pouquinho quanto ao volume de produção. O volume de produção, ele se dá de 2 maneiras, como determinamos custo fixo e custo variável. O custo fixo, vamos começar por ele. São custos que não variam de acordo com a produção ou prestação de serviço. Ou seja, aquele cujo montante independe do volume de produção dentro de determinado período e que não varia dentro de determinada capacidade produtiva. O exemplo clássico, a gente tem que observar o seguinte: se a gente vai montar uma empresa ou vai começar uma nova unidade de produtos, a gente tem que primeiro pensar numa infraestrutura. Essa infraestrutura, sendo própria ou sendo locada, ela vai ter um custo, onde você ainda não começou a produzir. Mas essa questão que você está tendo que atribuir a essa unidade, ela já tem um custo. Obviamente, chamamos isso aqui de um custo fixo. Então, quando determinou-se esses valores, pode pensar numa infraestrutura de uma alocação no espaço, a energia elétrica desse espaço. Pensando nisso, quando você começar a produzir, obviamente, esses valores, eles não vão se alterar. Você vai ter o mesmo valor com aluguel, você vai ter provavelmente o mesmo valor com a energia elétrica do prédio. Então, essa questão de custo fixo, onde está dizendo o seguinte: o custo não varia de acordo com a quantidade produzida. Então, a gente tem essas 2 situações que você tem que observar bem. A parte fixa não se altera de acordo com a minha capacidade produtiva. E elas mantêm-se constante, quer a empresa produza ou não. Exemplos que a gente tem clássico: custo com o pessoal, os impostos indiretos, seguros, aluguel, depreciação, entre outros. Então, aqui estamos observando que a empresa tem um arcabouço de informações e de valores que a gente rotula ele como custos fixos e, obviamente, a empresa vai tê-los sempre num valor independente de produzir ou não. Ele pode se dividir em outra situação: custo fixo unitário. Aqui começa a ter um pouco de imbróglio, porque a gente vai falar, é custo fixo ou não é custo fixo? Então, vamos com calma para ver se entendemos. Custo fixo unitário. Ele é variável em relação às unidades produzidas, ou seja, quanto maior for a produção dentro da estrutura existente, menor será o custo fixo unitário. Poxa, professor, mas o custo fixo não se altera pela produção ou não. Aqui a gente está observando a situação diferenciada. O custo fixo é o único montante no seu total. Porém, podemos dizê-lo que ele vai variar, sim, na questão unitária. Vamos ver um exemplo. Um custo fixo de R$20.000 mensais. A capacidade de produção da empresa é de 200.000 unidades no mesmo mês. Então, temos algo coerente aqui. É uma despesa, é um custo fixo de 20.000 ao mês, e ao mês ela poderia produzir até 200.000 unidades. Se a empresa, nesse mesmo período, produzir somente 50.000 peças, o custo fixo unitário será de 40 centavos. Ou seja, temos os R$20.000 de custo fixo total, dividido por 50.000 unidades, que foi a produção total do período, logo temos um custo fixo unitário de 40 centavos. Mas um outro viés: se a produção
for na capacidade máxima, ou seja, a empresa no mesmo período que tem R$ 20.000 de custo fixo, produzir as 200 mil unidades. Aí o custo fixo unitário será de 10 centavos. Ou seja, então a empresa também utiliza isso e você pode pensar que o seu custo fixo total, ele não varia de acordo com a quantidade produzida, porém, pode se aplicar e deve se aplicar aquilo que é custo fixo unitário. E aí sim, muda de acordo com a quantidade produzida. Então, aqui a gente pode pensar assim, o ditado fala assim, dá para fazer mais com menos? A gente vai fazer mais com o mesmo, não com menos, que a gente vai ter sempre R$ 20.000 de custo fixo nesse exemplo. E aqui vale dizer que a capacidade produtiva, outras variáveis também devem ser consideradas, porque o exemplo que a gente utilizou, produzir 50 mil ou produzir 200 mil, isso tem ligação com o quê? Simplesmente com o fato de produzir? Não, a gente tem que pensar em outras variáveis que podem ser afetadas, que podem afetar o processo. A capacidade atual do consumo de mercado. Então, mesmo que você tenha uma infraestrutura que possa produzir 200 mil unidades, porém, você não tem mercado que consome 200 mil unidades, não vale a pena, em aspecto algum, você produzir 200 mil. Você vai gerar um outro problema, que além de já ter aquele R$ 20.000 de custo fixo mensal, você vai ter um custo adicional de estocagem. Dependendo do produto que você fabrica, você vai ter que gastar um valor maior, porque precisa ter um cuidado especial, precisa verificar se de repente é um produto perecível e que validade que você tem que ter aquilo. Então, outros aspectos vão entrar no processo. Então, é relevante que você observe o quê? Se o mercado consome, eu devo ter uma infraestrutura que atenda esse mercado. O espaço para estocagem é da mesma forma. Então, às vezes, a empresa não pode, hipótese alguma, pensar assim, vou produzir porque a minha linha de produção está ociosa. Obviamente, você pode se enroscar porque depois você não tem onde guardar aquele produto pronto, porque não é uma ligação direta produzir e vender. Existe aí uma lacuna muito grande, onde outras equipes, outro departamento de custos, de vendas, melhor dizendo, deve estar alinhado para que você tenha uma produção que ela possa ser desovada, ou seja, a produção ela pode seguir seu fluxo normal e não tenha produtos acabados em uma demanda muito grande dentro do seu estoque. Desembolsos financeiros, obviamente, porque toda a questão de produção vai requerer um valor maior de custos, e outros itens que a empresa pode julgar pertinente e necessário. Aqui, quando eu digo a empresa, é importante que o profissional de custos ele tenha a questão de observar que o problema não é da empresa, o problema é teu, porque você deve ser uma pessoa que está linkada ao processo da empresa. Então, aí você percebe que a facilidade ou dificuldade passa por você também. Falamos um pouquinho de custo fixo, agora vamos falar do custo variável. O nome é até indutível, né? Variável porque varia, mas varia em função do quê? Isso que é importante a gente saber. Ele varia conforme a produção ou prestação de serviço, ou seja, aquele cujo montante acompanha o volume de atividade dentro de determinado período e que varia conforme o volume de produção ou serviço e, consequentemente, quanto maior o volume de produção, maior será o consumo de matéria-prima, maior será o consumo de mão de obra direta, ou seja, itens que a gente já verificou no início, que fazem parte do nosso contexto de custeio variável. Exemplificando aqui, trouxe duas tabelas que a gente pode demonstrar o comportamento dos custos fixos e variáveis. O que demonstra? O primeiro item traz o exemplo de locação de um galpão. Poderia ser uma locação do seu imóvel, do seu escritório. E a gente diz o seguinte, na opção 1, a quantidade de produção é 0 e o valor gasto é 6 mil. Então, verifique que o valor em qualquer uma das opções de 1 a 6, ele sempre se mantém em R$ 6.000. Poderia ser
cada opção um mês, cada opção um dia, aí depende de cada empresa. Então, observe que à medida que aumenta a quantidade produzida e vendida, obviamente, os gastos se mantêm os mesmos. Veja no gráfico, obviamente, no patamar de gasto de R$6.000, a gente tem... A gente tem os mesmos valores mensalmente. Ou seja, então, o custo fixo, ele não se altera em função da nossa quantidade. Agora, um outro comportamento, materiais direto. A gente traz as mesmas situações de opções e as mesmas situações de quantidade de produção que foi produzida e vendida. Então, obviamente, observe que quando você está na quantidade zero de material direto, o seu valor gasto é igual a zero. Na sequência, 200 unidades você tem na opção 2, já começou a gastar R$4.000. E aí, 400 unidades, R$8.000. Ou seja, considerado aqui o nosso custo variável, olhando no gráfico, ele tem uma situação onde quanto maior for a quantidade, maior será o valor que eu gastarei com custo variável. Vejam bem, no momento zero, ok? Não se gastou nada. Obviamente, a partir de que você vai produzindo, a linha vai tendo um aumento proporcional aos valores dos gastos de materiais diretos. Então, esses dois gráficos mostram determinadamente assim, a posição e como que se mantém custos fixos e custo variável dentro do nosso processo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a terceira parte, que é custo direto e custo indireto. O custo direto, custo identificado com cada produto, de maneira clara, direta e objetiva, cujas associações se processam por meio de mensuração direta. Pode ser identificado e diretamente apropriado a cada tipo de obra ou produto a ser custeado. No momento de sua ocorrência, isto é, estão diretamente ligados a cada tipo de bem ou função de custo, como um produto, linha de produto, centro de custo ou departamento. Não necessita de rateio, é a nossa observação. Eu quero dizer, quando você vai definir na minha linha de produção ou na minha prestação de serviço, o que eu posso definir como direto? Aqui a gente vê, ele é identificado diretamente. Então, obviamente, se você tem um escritório de contabilidade e você precisa atender um cliente, obviamente, no seu contrato, demanda ali 200 horas de trabalho por mês. Então, você vai contratar pessoas no seu escritório, obviamente, que eles vão estar trabalhando efetivamente para aquele cliente. Então, 200 horas de trabalho dos seus funcionários para o cliente específico, obviamente, já é um custo direto. Você consegue mensurar que aquelas horas são apropriadas diretamente para determinado cliente. Obviamente que você não precisa ter um funcionário específico para cada cliente. Depende muito de como o seu escritório vai estar montado para atender os seus clientes. Mas você tem como mensurar diretamente quanto de mão de obra foi aplicado para determinado cliente. Isso serve na prestação de serviço e na indústria fica mais fácil ainda. Você identifica numa linha de produção, onde as pessoas estão ali fazendo o seu devido trabalho, obviamente aquele produto final teve a participação efetiva e direta de cada integrante da linha de produção. Já os nossos custos, ou custo indireto, é aquele alocado a cada produto por meio de estimativas e aproximações. A associação pode conter subjetividade e o grau de precisão de mensuração pode não ser o adequado. Veja bem, aqui já começa a ter uma complicação, porque quem é gestor sempre está pensando que pode e deve ter uma resposta efetiva sobre aquilo que está sob seu controle. Mas já começamos a ver alguma coisa aqui que é subjetiva e alocada, é por estimativa, é por aproximação. Ou seja, não tem nada que o gestor goste aqui diretamente e objetivamente. Então, essa subjetividade está intrinsecamente relacionada ao conhecimento dos fatores que compõem o processo. Não podem ser apropriados diretamente a cada tipo de bem ou função de custos no momento de sua ocorrência. Ou seja, o gestor, você pode dizer o seguinte, ele pegou uma carona nos custos indiretos. Ele não tem controle diretamente sobre nada.
algum outro setor ou algum outro produto que não tem relação direta com ele, criou esse custo indireto. E, obviamente, ele vai ter que, como diria, juntar com seus custos diretos todas essas informações e valores. Okay? Exemplos de custos indiretos: mão de obra indireta, materiais indiretos, outros custos indiretos. Aqui na questão da mão de obra, ou no MOI, que a gente às vezes fala também, o trabalho nos departamentos auxiliares, que não são mensuráveis em nenhum produto ou serviço executado, como mão de obra dos supervisores, controle de qualidade, entre outros. Essas pessoas, eles não estão no processo produtivo diretamente, mas elas auxiliam o seu processo de produção. Então, os custos deles virão para o seu produto também, mas vai ter que arrumar alguma maneira de você poder alocar esses valores aos seus produtos. Obviamente, os materiais indiretos são empregados nas mesmas atividades ou aquelas que têm um relacionamento com o produto de maneira irrelevante em termos de percepção, mas são importantes, faz parte do processo. E outros custos indiretos, aqui a gente considerou que resistência no setor fabril de prestação, depreciação, seguro, manutenção de equipamentos. Veja bem, são todos itens ligados ao produto que está sendo feito, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Resumidamente, na matriz, vamos exemplificar tudo que foi passado entre custo fixo e variável, direto ou indireto. Vamos ver primeiro no entroncamento, custo fixo e custo direto. Mão de obra direta é um item de custo direto e, ao mesmo tempo, é um custo fixo, se observarmos o curto prazo. Ou seja, então a gente já visualizou anteriormente que todo o processo demanda uma mão de obra e essa você pode dizer diretamente quanto que foi para cada tipo de produto ou para cada prestação de serviço que você efetuou. E, obviamente, ela é fixa dentro do processo. Outro item, direto e variável. Chamamos a questão aqui, matéria-prima, que não precisa de muita explicação. É variável. Se não houver a produção de vendas, obviamente não haverá matéria-prima. E, obviamente, ela é direta porque nos itens que você produz, é fácil de você identificar a alocação desses valores. Na sequência, temos indireto e fixo. Veja que é um encontro na nossa matriz. Mão de obra indireta. Como exemplo, temos supervisores, gerentes e diretores. A mão de obra é um custo fixo. E aqui não está na massa, quer dizer o seguinte, não está no processo produtivo, não colocou a mão na massa, é de difícil alocação aos produtos, por isso ela é indireta, você não consegue identificar. E fechando a nossa matriz, temos o indireto e variável. Energia elétrica aplicada na produção é um item de custo indireto, pois na maioria dos casos é de difícil alocação ao produto, mas ao mesmo tempo ela varia de acordo com o volume de produção. Nesse caso específico, muitas empresas tiveram que adotar um medidor de consumo de energia elétrica naquelas máquinas. Obviamente, isso ainda tem um grau de subjetividade, mas foi um dos fatores que foi encontrado no processo fabril, principalmente, para que a energia elétrica seja apropriada ao produto daquele que está sendo feito. Porque a gente tem, obviamente, uma conta de energia elétrica predial e, a partir daí, como que você define quanto foi gasto para cada um? Esse tipo de exemplo já é muito citado em condomínios, onde tínhamos somente consumo de água só com uma única conta no condomínio. Então, obviamente, a questão de ter um medidor para cada apartamento ou um medidor para cada casa é uma forma de você dizer quanto de custo indireto e variável vai ser alocado para cada unidade, de acordo com o seu consumo. Então, aqui, mais ou menos, a gente tem o modelo exato do que a gente vai falando da nossa aula nesse momento. Fases do custo industrial. Aqui temos um modelão que dá para exemplificar. Primeiro, materiais diretos consumidos. Obviamente, como é que a gente define o estoque inicial mais a compra menos os estoques finais? Obviamente, a gente define quanto é o nosso material direto consumido. A mão de obra direta também você tem como custear esse valor. E o custo indireto de fabricação. Esses três juntos somam o nosso custo de produção do período. Na nova fase, nós temos o estoque inicial de produtos em elaboração,
que somados a esse custo de produção que já foi definido anteriormente, menos o estoque final dos produtos em elaboração, formaliza o nosso custo do produto acabado no período. Indo para o próximo passo, nós teremos os estoques iniciais de produto acabado, somado a esse custo dos produtos acabados no período menos o estoque final, nós temos o nosso custo dos produtos vendidos no período. Veja bem que a gente tem, são fases, a empresa aqui, a gente pode pensar que aqui é o estoque de matéria-prima, estoque em elaboração, estoque de produtos acabados, isso é possível de verificar dentro das empresas, obviamente, e isso aqui é as fases que o custo participa no processo. E nesse momento terminamos a primeira parte da nossa videoaula, ok? Sobre terminologia usada de custos, e digo que mais informações a respeito você pode obter fazendo uma leitura no nosso AVA. E agora, a nossa segunda parte da videoaula vai falar sobre departamentalização. O nome é grande, assustador, pode ser, mas não tem nada de muito complicado, ok? Normalmente a palavra engana departamento, tem a ligação direta só com departamentos. Como que funciona isso, professor? Às vezes acontece muito dessas perguntas. Professor, a minha empresa só tem um departamento, então não tem a questão de departamentalização? Aí a gente busca cada caso, observando que o departamento pode se tornar, às vezes, um trabalho ou um processo de trabalho dentro da sua empresa, se você visualiza que só tem um departamento. Então, cada rotina que é feita pode ser considerada como um departamento e a gente vai identificar se ele é produtivo ou se ele é auxiliar. E no processo a gente vai fazer o nosso trabalho. Bom, um conceito de departamentalização que é um sistema de atribuição dos custos indiretos aos produtos por meio de departamentos. Logo, departamento são divisões, seções ou setores que compõem um estabelecimento, seja ele comercial, industrial, financeiro, prestador de serviço, entre outros. Então, aqui mais uma afirmação. A gente está falando sobre custo, processos de custo, processo de produção, departamentalização. Então, esse modelo serve para qualquer segmento empresarial que você atua, seja você o dono, seja você funcionário contratado para tal finalidade. Alguns departamentos que temos nas nossas empresas. Na área administrativa, tesouraria, financeiro, contabilidade, diretoria, recursos humanos, tecnologia de informação, marketing, entre outros. Então, esses departamentos são tidos como departamento administrativo. Agora, departamentos ligados à produção, temos almoxarifado, ambulatório médico. As empresas com determinado número de funcionários, elas são obrigadas pela legislação a manter um ambulatório médico. Manutenção, produção, montagem, oficina elétrica, controle de qualidade, entre outros. Não se pergunte que o departamento que você trabalha na sua empresa não está aqui. Ele também faz parte. O que a gente tem que observar dentro desses processos, que aqui eles são rotulados como departamento administrativo ou departamento produtivo. Na tua empresa, você vai ter que observar qual é o negócio da minha empresa, o que ela faz de fato. Uma vez que você conseguir determinar isso, o seu setor, mesmo sendo administrativo ou produtivo, você vai perceber se ele é um departamento finalístico, produtivo, ou ele é um departamento de apoio, um departamento de área meio. Então, as empresas utilizam, às vezes, essas terminologias. É área fim, é área meio. Aí você fala, mas eu não entendo, o que quer dizer isso? É só você observar, qual é o negócio da minha empresa? Um exemplo bem clássico, a gente pode pegar aqui a nossa contabilidade. Imagine uma empresa que produz e vende qualquer produto, mas ela tem um departamento de contabilidade. Nesse caso, o departamento de contabilidade é um departamento auxiliar, ou seja, ele presta serviço de apoio às outras áreas dentro da empresa. E podemos mudar o conceito. Você está trabalhando no escritório de contabilidade que presta serviço de contabilidade para outras empresas. Obviamente, o setor de contabilidade virou um departamento finalístico,
Ou seja, esse departamento é um departamento que faz venda externa. Então, ele não é mais um departamento de apoio. Provavelmente, um departamento de apoio dele pode até ser um recursos humanos, porque hoje tem aqui internamente contrata, ou um setor de administração dentro da empresa. Então, isso acontece com qualquer departamento que a gente citou aqui. Então, você primeiro tem que observar o seguinte: a minha empresa, ela faz o quê? Qual é o negócio dela? Você tem que conhecer isso, e conhecendo isso, você identifica e diz onde cada setor está inserido dentro do seu organograma. Departamento produtivo caracteriza-se por realizar transformações e modificações sobre o produto. Já o departamento de apoio ou departamento auxiliar, ele caracteriza por não receber a passagem dos produtos, ou seja, seus gastos são considerados somente como custos indiretos e necessitarão de rateio para serem transferidos aos produtos e serviços. Rateio. Segundo Royce, rateio é dividir ou distribuir segundo a proporção que, por justiça, cabe a cada um. Vale um grande comentário aqui. Sempre que você for ter que montar uma base de rateio, você terá muitos problemas. Porque, como nós já contextualizamos, o custo direto, esse o gestor tem amplo domínio. Mas a parte indireta virá para ele através de um rateio. E, na maioria das vezes, não vou dizer um número, mas chutaria mais de 90% dos gestores que recebem custos indiretos por rateio não se sente justiçado, se sente injustiçado. A ponto até de colocar para a sua diretoria que o seu produto, o seu departamento, a sua linha de produção foi afetada por todos os valores indiretos que alocaram nela. Porque os custos diretos dele, ele mantém coesos, coerentes com aquilo que ele deveria, ou ele foi contratado para fazer. Então, aqui digo que, por justiça, não, você vai ter que ter um bom senso, trabalhar com todos os gestores, especificar bem aquele que recebe e aquele que envia valores de custos, e aí sim, pensando que você é o intermediário dessa negociação, qual é o melhor critério de rateio para alocar os custos indiretos do departamento auxiliar a esse outro departamento que é produtivo. Porque, isso é como se fosse um contrato. Precisa ser feito esse contrato triplo, você, gestor que envia valores, gestor que recebe valores, porque isso vai estar acontecendo mensalmente ou a cada período. E, obviamente, você pode negociar a partir de um mês que você fez um critério de rateio, chega com os gestores e pergunta, esse critério está bom ou esse critério pode ser mudado? Mas pensa que você, como contador de custos, deve estar atento a esses momentos. Não criar uma base de rateio e eternamente deixá-la lá. É importante você visualizar isso no dia a dia. E aí sim, trabalhar com justiça ou mais perto que seja sobre isso. Vamos a um exercício de fixação desse conceito. A empresa Só Luxo produz 2 produtos, A e B, cuja produção no período foi de 4.000 e 1.000 unidades, respectivamente. Seus custos de departamento e o número de empregados foram os seguintes. Aqui é uma informação que a gente vai coletando dentro dos departamentos da empresa. A gerência geral de produção teve custos de R$ 1.050 e ela tem 2 empregados nesse setor, ou nesse departamento. A manutenção teve custos de R$ 1.110 e ela tem 4 empregados. A montagem teve o custo de R$ 9.300 e ela tem 8 empregados. E, finalizando, o acabamento teve custo de R$ 7.140 e ele tem 8 empregados. Veja bem, essas informações são atípicas e aqui a gente já começa com o olhar de custos, não olhar os departamentos aleatoriamente. Vamos começar a perceber qual desses departamentos é auxiliar, qual desse departamento é produtivo. E aí a gente vai ter que calcular o custo considerando
algumas informações. Primeiro, você como gestor de custos, você tem que observar o seguinte, cabe a você, juntamente com os demais gestores, identificar qual setor será rateado primeiro, porque todo o processo tem que ter um começo. Então, você tem que definir qual é o primeiro item a ser rateado, ou qual é o primeiro setor a ser rateado. Aqui definiu-se, por consenso dentro dos gestores, que os custos de gerência geral devem ser os primeiros a serem distribuídos aos demais. E a base de rateio é o número de empregados. Veja bem, temos valores e temos uma informação para montar a base de rateio. Então, aí a gente começa a fazer o processo. Visualizando aqui, a gerência geral... Opa, volta. A gerência geral tem 0 empregados, manutenção tem 4, montagem tem 8, acabamento tem 8. Curioso, por que que no quadro inicial nós tínhamos gerência geral com 2 funcionários? E agora aqui na nossa montagem de base de rateio ela aparece com 0 funcionários. É simples, se a gerência geral é o departamento que vai distribuir todo o seu valor para os demais, ele não deve fazer parte da base de cálculo, porque ele será alocado 100% do valor dele para outros departamentos e ele não vai receber dele próprio. Então, aqui a gente vai fazer a conta percentual. Vejamos, 4 funcionários dividido por 20 funcionários, que é o total. Isso dá 0,2 ou 20%. E aí fazemos isso com o próximo. Montagem, temos 8 funcionários, que dividido pelo total 20, dá 0,4 ou 40%. E nesse caso, para o acabamento, repete-se o total de 8 funcionários, dividido pelo mesmo total de 20, 0,4 ou 40. Veja bem que na hora que você montou a sua base de rateio, isso vai dar 100%. Então precisamos tomar esse cuidado. Quando você monta a tua base, ela tem que dar 100%, não 99% nem 101%. Senão você não vai ter exatidão ao distribuir os valores, nesse caso aqui, os valores do departamento gerência geral. E aí aplicamos simplesmente o seguinte, o valor de gerência geral a ser distribuído é R$ 1.050. Aplicado a 20%, R$ 210. Os mesmos 1.050 aplicando 40%, R$ 420. E os mesmos 1.050 para acabamento, aplicando a alíquota de 40%, R$ 420. Observe que na linha a gente tem um total igual a 0. Isso vai ser bastante importante na próxima tabela, porque a gente tem um valor negativo que a gerência geral vai ficar com 0, porém todos os seus valores vão ser aumentados nos demais departamentos. Vejamos a primeira resolução parcial. Os custos totais, aqui a gente já tinha trazido da tabela, 1.050, 1.110, 9.300, 740, total 18.600. Observe que a partir do rateio, que a gente chama de rateio 1 da gerência geral, o valor total agora da gerência de produção é igual a 0. Manutenção passou de 1.110 para 1.320, porque agora recebeu 210. A montagem saiu de 9.300, recebeu 420, foi para 9.720. E o acabamento, 740, 420, agora tem um total de R$ 7.560. Importante ressaltar, e é muito comum quando o aluno faz um exercício dessa natureza, que ele começa a reinventar valores totais. Observe que gerencialmente, cada departamento agora tem um novo total, porém, o total dos custos da empresa não se alteraram. Manteve, nosso exemplo, R$ 18.600. Vamos, em seguida, devem ser alocados os custos do departamento de manutenção. Então, aqui a gente já viu, um departamento produtivo que foi a gerência geral, agora o segundo departamento de apoio, que é o nosso departamento de manutenção. Sendo 65% para a montagem e 35% para o acabamento. Ou seja, 2 departamentos produtivos vão receber valores do departamento de manutenção.
definidos pelo apontamento do período. Porque, professor, 65, 35, sempre é desse jeito? Digo a vocês que não. Cada empresa vai ter a sua necessidade. Quando digo aqui, definidos por apontamento, o setor de manutenção, por ele ser um departamento de apoio, ele tem obrigação, através de requisição, seja ela por sistema, seja ela manual, ele tem que dizer para toda a empresa, durante tal período, trabalhamos para o setor de montagem e trabalhamos para o setor de acabamento na porcentagem que efetivamente todos os funcionários da manutenção trabalharam. Então, nesse caso, nós já temos os cálculos, 65% para a montagem e 35% para acabamento. Base de rateio da manutenção. Então, vamos observar que a manutenção tem a participação de 65% para a montagem e 35% para o acabamento. Essas porcentagens aplicadas em cima dos 1.320, cabe a cada um 858 em montagem e cabe R$ 462 para o acabamento. Vamos ver como fica agora a nossa resolução parcial, aqui chamada de resolução parcial 2. Observa que a gente trouxe o mesmo mapa, porém com expressão diferenciada. A gerência geral de produção, no rateio 1, já estava zerado. Só que agora, a manutenção, que tinha até então 1.320, agora ele é o segundo departamento com valores zerados. E para onde foram esses valores? Para a montagem e para o acabamento. Então, nesse momento, a gente tem 2 departamentos auxiliares com valores zerados e, obviamente, todos os seus valores foram distribuídos para o setor de montagem e acabamento. Só para confirmar, observe que os valores totais a cada item de rateio mantém-se sempre 18.600. Então, a gente tem essa proporção. Alunos às vezes reclamam, professor, mas na porcentagem sempre vai dar uma diferença, o que eu faço? Se você tem uma calculadora boa, deixa ela com todos os números decimais abertos e, obviamente, você vai ter essa fração de valores diferenciados mais próximo em alguns centavos. E aí você consegue fazer o exercício corretamente. Finalmente, distribuir os custos de montagem e do acabamento para os produtos, proporcionalmente às quantidades produzidas. Os rateios que a gente passou por aqui, por número de funcionários, por proporção de trabalho da manutenção e agora aqui proporcional às quantidades vendidas, obviamente, antes de começar a montar qualquer valor, a gente discutiu, obviamente, o gestor de custos discutiu com todos os gestores quais são os critérios de rateio. Porque, via de regra, a gente pode pensar o seguinte, você tem um gestor de cada um dos 4 departamentos, mas também tem uma diretoria que cuida do produto A e uma segunda diretoria que cuida do produto B. Logo, eles também estão afoitos para saber quanto de fato custa cada um dos seus produtos. Obviamente, a partir de todos os trabalhos, nós vamos fazer isso. Vejamos, o produto A e o produto B. Pelas quantidades, o produto A produziu e vendeu 4.000 e o produto B produziu e vendeu 1.000 unidades. Obviamente, o total disso dá 5.000 peças. Então, o produto A representa 0,8% ou 80% de toda a produção e o produto B ele representa 0,2% ou 20% de toda a produção. Então, a gente já tem o valor da montagem aqui, totalizando R$ 10.758, será alocado 80% para o produto A, ou seja, o produto A receberá R$ 8.606 do setor de montagem, e logo o produto B receberá 20% desse mesmo montante, ou seja, vai receber R$ 2.152. E fazemos a mesma conta no item, no departamento acabamento. Obviamente, o produto A receberá 80% dos 8.082, 6.418, e o produto B receberá 20%, ou seja, R$ 1.604. Então, aqui a gente já pode, finalizando a nossa tabela, ok? Que todos os itens que totalizam 18.600, agora, de acordo com o que foi repassado
com o critério de rateio 80% e 20% para o produto A e produto B, respectivamente, aqui nós temos que o nosso produto A, ele recebeu 8.426 mais 6.418. Logo, o produto B recebeu 2.152 com mais 1.604. Então, o nosso resultado final, através do uso de departamentalização, ficou que o produto A custa R$ 14.844 e o produto B, R$ 3.756. E aquela observação que havíamos falando ao longo da resolução do exercício, manteve-se o custo total em R$ 18.600. Vale lembrar que esse número de R$ 18.600, ele está lançado na contabilidade da empresa. O que não tem lá é justamente quanto custa o produto A, quanto custa o produto B. Isso fica a critério e responsabilidade do departamento de custos. Obviamente, é o que tínhamos para falar sobre esse assunto. Então, eu agradeço a todos pela assistida a essa videoaula e um forte abraço e até uma próxima oportunidade.